Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Francisco de Sales. O Evangelho, por providência divina, nos fala hoje da chamada dos apóstolos, a escolha dos apóstolos. Jesus chamou os 12, ele escolheu aqueles que ele quis. São Francisco de Sales é uma dessas vocações prodigiosas de Deus. O Francisco tinha tudo para ser um sucesso, um grande advogado, estudou, tinha carreira e, no entanto, o chamado de Deus lhe falou mais fundo ao coração. Ele, num certo momento, São Francisco ficou em dúvida se de fato Deus o estava chamando para ser pai. E então aconteceu um evento extraordinário. Ele, montado no seu cavalo, caiu 3 vezes. E por 3 vezes, tendo caído, a sua espada e a bainha da espada caíram no chão, formando o sinal de uma cruz. Ele viu nisso um sinal extraordinário de vocação divina. E então seguiu o sacerdócio. E seguindo o sacerdócio, foi ser missionário nos lugares mais difíceis, ou seja, lá naquela região entre a França e a Suíça, onde o protestantismo calvinista estava, de fato, levando milhares e milhares de pessoas. Francisco de Sales encontrou ali uma grande dificuldade. Mas o padre Francisco de Sales não desistiu e começou a usar métodos que nós diríamos hoje que seriam precursores da evangelização através das redes sociais. Ele começou a usar folhetos, panfletos para evangelizar e colocar ali toda a resposta apologética para aquelas dúvidas que eram semeadas pelos calvinistas. Porque Calvino havia ensinado os seus evangelizadores, os seus pregadores, a encher os católicos de perguntas. E essa é uma técnica que, infelizmente, miseravelmente, é usada ainda hoje. Ou seja, o protestante faz uma pergunta, quando você começa a responder, ele já faz uma segunda, depois começa a responder, você faz uma terceira, depois uma quarta, uma quinta e uma sexta, e de repente você está com 6 perguntas sem nenhuma resposta. E aquilo cria no interlocutor católico uma sensação: eu não tenho respostas para o que ele está dizendo. Francisco de Sales, sabendo a força da verdade e sabendo que ele precisava dar respostas objetivas, calmas e sinceras para aquelas almas as quais ele salvaria, começa a colocar debaixo das portas esses panfletos, correndo grande risco para a sua vida. Depois a Santa Sé o escolhe para ser bispo daquela região. E como bispo exemplar, ele continuou pregando o Evangelho. Aceitou debates, enfrentou adversários em conflitos teológicos e sempre com a luz da verdade foi o exemplo luminoso daquilo que deveria ser um bispo católico enfrentando toda a dificuldade da reforma protestante. Mas não somente isso. São Francisco de Sales sabia que não havia uma melhor maneira de se enfrentar a grande tormenta pela qual a igreja estava passando do que pela santidade. E começou a ensinar a santidade universal, a santidade para todos, não somente para as suas monjas visitandinas, mas também para os nobres da corte, de qualquer condição, os pobres, os operários, a todos. E começou a chamar a todos para a vida devota, a vida com Deus. Que Ele, lá no céu, continue o seu episcopado sobre nós. E que Ele, verdadeiramente, intercedendo por nós, nos convença que é necessário trilharmos o caminho da santidade. Ele que, nesse mundo, ensinou a tantos a engenharia da santidade, nos ensine também
nos dê, mais do que somente conhecimento, a graça e a firmeza para sermos os santos que Deus no céu predestinou que nós fôssemos aqui e na eternidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.